efetuar segundo a sua boa vontade. Deus que determina de que forma que Ele vai nos usar, como Ele vai usar. Porém, ser usado é uma coisa e ser aprovado é outra. Eu vou dar uma passagem para vocês. Ser usado ou aprovado por Deus. Quando você ministra sobre a vida de alguém, aquilo não vem de você e do seu conhecimento, mas é um agir de Deus através da sua vida. Deus não te chamou para algo passageiro. Ser aprovado é algo permanente que muda a nossa vida. Deus nos chama para termos um caráter aprovado, o que nos leva perto do coração dele. Todos os que são aprovados são usados, mas nem todos são usados, são verdadeiramente aprovados. Ser aprovado é diminuir a nossa vontade, é viver profundamente a vontade de Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade à frente das coisas. Deus determina tudo. Ele nos usa como Ele quer usar. Uma vez Ele usou um jumento para falar com uma pessoa, um profeta. Deus, Ele usa quem Ele quiser, mas não quer dizer que isso seja aprovado. Precisamos entender a misericórdia, o temor que vem dele, obedecendo o testemunho e temendo-o acima de tudo. Isso que nos leva a ser aprovado pelo coração do Senhor. É esse renovo, a nova vida que Deus nos oferece quando estamos em Cristo. Deus colocou a palavra em nosso coração e nos deu completo acesso a Jesus. O véu se rasgou e o Espírito começou a habitar dentro de nós, para sermos chamados de geração eleita, povo escolhido, filhos com caráter aprovado no coração daquele que nos chamou para uma luz eterna e que nunca se apaga. Muitos vêm à igreja com um objetivo de encontrar-se com o nosso Senhor, de receber a presença do Espírito Santo e levar para a sua casa a bênção que Deus coloca nessa casa. Aqui é o momento em que nós devemos ter uma ligação com o Pai, procurar fazer os seus mandamentos, seguir os seus conselhos, porque os seus estatutos é para nos ensinar. E isso, através do Cordeiro lá na cruz, quando levou nossos pecados, nós tivemos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Nós somos criação e filhos de Deus. Porém, ser aprovados por Deus, temos que fazer essas exigências que Deus nos pede. Nós temos que fazer o nosso comprometimento em aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e seguir os seus caminhos, e seguir como Jesus andou, fazendo bem, plantando bem, levando o Evangelho, buscando almas para Ele. Nós temos que se entregar nessa noite em gratidão. É por isso que nós estamos na igreja. Muitos poderiam estar aqui e não estão, mas Deus trouxe vocês até aqui, com algumas dificuldades, mas Deus trouxe. E se Deus trouxe vocês aqui, é porque primeiro Ele quer usar vocês, e Ele escolheu vocês para estarem aqui hoje. Então Deus tomou posse da vida de vocês nessa noite e agiu de como Ele queria que vocês estivessem aqui. Deus trouxe vocês, cada um, com uma mensagem no coração hoje. Tenho certeza que se eu chamasse todos aqui, um por um agora, todos vocês teriam alguma coisa para falar de Deus. Uma bênção, um testemunho, um milagre. Eu mesmo recebi o meu milagre. Nós vamos trabalhando com essa igreja já há alguns meses, e muitas vezes nós vimos pessoas chegando e pessoas saindo. Nós gostaríamos que ninguém saísse, que todos ficassem. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. E às vezes as pessoas não querem abrir mão de alguma coisa, não querem fazer um sacrifício, se desligar de alguma aventura desse mundo para estar na casa do Pai. Mas o que Deus nos oferece é toda a recompensa que nós podemos ter, primeiro com a nossa família, depois com os nossos amigos e filhos, nosso trabalho. Mas Deus deu uma oportunidade muito importante para nós nessa noite: amar, e amar todos que estão aqui. Não olhar para ninguém com diferença, não olhar de uma forma que não seja chamado de irmão. Nós somos irmão em Cristo. Todos vocês
tem isso. Hoje eu vim levar a igreja. Em julho, quando nós estávamos assumindo, Deus me deu uma visão. É isso que Ele faz quando a gente se entrega. Às vezes Ele usa uma pessoa ou outra para falar com a gente. Às vezes Ele nos dá uma visão, às vezes Ele nos dá um sonho, às vezes não dá nada, mas dá para outra pessoa trazer para a gente. E eu tive essa visão em julho, quando eu estava começando o trabalho aqui, e eu não entendi o porquê. Me dediquei muito à oração, aprendi a conversar com Deus, aprendi a receber Deus nas minhas noites, nos nossos cultos, na minha casa. Tanto é que minha esposa não falha, ela tem um prato todo dia para Jesus na nossa mesa. E eu, todo dia, antes de começar o meu dia, eu tenho um direitinho para Deus, como eu quero que seja o meu dia. E ele acontece. Muita gente usa uma forma, qualquer um tem uma forma diferente de falar com Deus. Às vezes um papelzinho não é nada, mas eu sinto que aquilo me agrada, aquilo me faz bem, conversar com Deus logo cedo, mas não falar, meu dia vai ser assim. O meu dia foi assim, antes dele começar. Quando a minha mulher coloca um prato na mesa, às vezes só está eu e ela, e tem um prato a mais, a oração que nós fazemos é para agradecer Jesus, aquele alimento que Ele colocou na mesa, e também convidá-lo a ceiar conosco. E essa visão, ela ficou meio deturbada, e hoje eu vim aqui lavar a igreja, porque estava muito sujo por causa dos besouros, né? E fiquei até tarde aqui, e conversando com Deus o tempo todo. Deus me deu de novo aquela visão, me fez lembrar daquela visão que eu tive. É uma visão que fala sobre igualdade. Nós não podemos sentir que nós somos melhores que alguém. Nós não podemos também sentir que nós somos piores. Nós temos que usar o dom que Deus nos deu, porque quando Deus deu fogo lá, Ele deu igual para todo mundo. As pessoas que às vezes se direcionam de forma diferente, alguns até se afastam do nosso Deus. A visão que Deus me deu: Deus criou todos os seres humanos com igual valor. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Isso está lá em Gênesis. Ao criar os seres humanos, a sua imagem e semelhança, Deus definiu o nosso valor ao considerar a nossa semelhança com Ele. Todo ser humano é naturalmente igual todos os outros seres humanos, porque todos foram criados à imagem de Deus. Nenhum ser humano foi criado mais ou menos semelhante a Deus do que o outro. A minha visão foi o seguinte: eu era um branco, como eu sou hoje, raquítico, fraco, sem habilidade esportiva, mas eu era muito inteligente, meu corpo era fraco. Traduzia as coisas com facilidades, e na escola todos se aproximavam de mim para que eu os ajudasse. Eu tinha um amigo, e eu considerava como irmão. Ele era de uma cor diferente da minha, porém era muito forte, astuto, era o melhor nos esportes, andávamos sempre juntos, quase que inseparáveis. Ele completava a minha fraqueza e eu completava o raciocínio dele. Porém houve um acontecimento que meu amigo não estava comigo. Todos me chamaram de raquítico, branco, mole e de fraco. Aquilo me machucou muito. Pela primeira vez me senti sozinho e desprotegido. Meu amigo não estava do meu lado. Voltando para minha casa, passando por uma rua estreita entre duas casas, escutei algumas pessoas conversando e riam muito. Aproximei-me com cuidado para que não me visse. Percebi que era meu amigo com outras pessoas rindo, zombando e falando de mim, dizendo raquítico e fraco. Mas como? Era meu amigo que estava falando aquilo para outras pessoas. Então percebi que a nossa amizade era invejada pelos outros. Mas na verdade meu amigo se invejava de mim, ao me considerar muito inteligente. Porém ele se esqueceu das suas qualidades e invejava a mim. Certo dia aconteceu um imprevisto. Aquele imprevisto que Deus coloca na nossa frente para que nós resolvemos os problemas que às vezes temos coragem de procurar resolver. Às vezes nós fugimos das dificuldades, mas um dia ela vai voltar na nossa frente e nós vamos ter que enfrentar e resolver aquilo, porque aqui se resolve, se paga tudo. As consequências dos atos errados são aqui, os benefícios que nós fazemos o bem também são aqui. Pude olhar nos seus olhos e ver a alegria de me desmoralizar,
mas o Espírito Santo me conduziu às palavras e eu falei: meu amigo, por que me abandonou assim? Por que me desmoralizou? Porque simplesmente não falou, não quero sua amizade. Mas ele me usava e não era totalmente sincero comigo. Falei a ele: por que me discriminava? Porque essa desigualdade, se você é diferente de mim na cor, e por isso eu nunca zombei de você, eu coloquei você no meu coração como irmão igual a mim. Aí percebi o que Deus quis me mostrar nessa visão. Muitos estão interessados no que você tem, naquilo que você conseguiu, naquilo que você é. Quando você tiver um deslize, um escorregão, essas pessoas simplesmente vão te empurrar mais ainda para o abismo. Assim é na igreja. Muitos zombam, te descorajam para não vir a Deus, para não vir à igreja, te fazem sentir mal, indiferentes, te fazem sentir fraco. Mas Deus te escolheu. Mesmo que você se sinta um fraco, sem habilidades, Deus te quer pelo que você é. Deus te quer pelo seu coração. Então, o que o homem não pode te dar, Deus te dá. E o que é a verdadeira amizade com Ele, o verdadeiro amor que Ele tem com você. Aconteceu em julho, aproximadamente dia 14/7. Eu estava aqui na igreja e essa visão veio na minha cabeça. Eu escrevi porque, para não escrever nenhum detalhe, mas cada vez que eu leio, ela está viva na minha mente. Eu lembro de cada palavra que eu escrevi e eu não entendia. E hoje, em oração, Deus falou comigo. O que nós temos aqui dentro é a nossa fé. O que nós temos lá fora, a tentação.